Olá pessoal, nesse vídeo a gente vai agora analisar a segunda resposta ao problema mente-corpo. A gente analisou já o dualismo. Vamos ver agora o que dizem os seus opositores, né? O fisicalismo. O problema mente-corpo é o problema que questiona qual é a relação entre mente e cérebro, mente e corpo, se são a mesma coisa, se são coisas diferentes. O dualismo responde que são coisas diferentes. O fisicalismo, por outra via, responde que são coisas iguais. São a mesma coisa, mente e corpo, consciência e cérebro, né? Espírito e matéria, de forma mais geral. Se vocês observaram, essa posição é uma posição que sustenta a identidade entre as duas coisas, né? A gente no vídeo passado observou a dificuldade, aliás, disso, que é a dificuldade de que, se você assume que são coisas idênticas, então tem a mesma propriedade. Tudo bem, você pode até assumir que parece que existem propriedades subjetivas diferentes das propriedades do cérebro, né? Isso de forma racional, inclusive, pode, e lógica, pode dar um problema grave para o fisicalista, mas o fisicalista também utiliza algumas intuições que são muito fortes e muito poderosas a seu favor, né? Uma intuição dessas que o fisicalista utiliza veja, observe a relação causal entre o físico e o mental. Quando está aqui falando de relação causal, né, é uma relação de causa e efeito. Quando alguma coisa gera uma consequência ou faz alguma outra coisa ocorrer na realidade. Ora, se você não faça isso em casa, tudo bem? Vou deixar aqui avisado. Mas se você pegar um martelo e tacar na sua cabeça, o que você acha que vai acontecer? Vai doer. Vai doer bastante. Não faça esse experimento em casa, tá bom? Veja que quando você leva uma topada, cai e bate a cabeça no chão, na quina, né? Algo extremamente horrível. É um efeito físico fortíssimo, você pode sangrar, pode ter um traumatismo craniano, etc. Mas não só isso. Não só isso. Primeiro você vai sentir dor, né, se você conseguir se manter consciente. E dependendo da gravidade desse trauma, você pode ter sequelas. Tem pessoas que passam por acidentes, né, com traumatismo craniano, que não conseguem recuperar suas funções psíquicas. Tá? Você fica com alguma sequela. Tem pessoas que não conseguem mais falar direito, raciocinar direito, etc. Né? Supondo que existe uma maneira correta e direita de falar. Não quero entrar aqui no debate do normal, tá bom? Mas existe uma relação causal fortíssima, né, entre o físico e o mental. E conforme alguns pesquisadores e pensadores e correntes de pensamento em geral, na área da psicologia, na área da psicanálise, você também tem o reverso, né? O mental pode estar com determinados danos que operam um efeito no físico, né? Isso é o que é conhecido na literatura de psicologia como efeito psicossomático, né? Um indivíduo está com determinado distúrbio psicológico, né? Termo forte, problemático. O indivíduo está com algum trauma psicológico fortíssimo, e isso, por exemplo,
faz com que sejam ativados alguns mecanismos físicos. A pessoa não para de tremer ou enrijece os músculos do corpo, mas quando você faz lá toda a análise neurológica, está tudo ok com a parte física, e aí você começa a perceber, olha, isso aí realmente é do espírito, da mente da pessoa que está fazendo isso com o próprio corpo, né? Você tem essa relação de pares. Veja aí até a sabedoria oriental, né, também mostra isso, aquele provérbio, né? Corpo são, mente sã, corpo são também. Né? E aí a gente observa a força dessa relação causal. Então, o fisicalista utiliza isso em favor dele. Ora, se tem uma relação causal tão forte, seria muito estranho que a consciência, a mente, o espírito fosse uma coisa diferente do cérebro. Se você danifica o cérebro, danifica a mente, então é porque a mente e a consciência é o próprio cérebro. Né? Se você danifica o corpo e danifica a mente e a consciência, é porque a consciência é o próprio corpo. Né? Esse é um argumento de relação causal utilizado fortemente por fisicalistas, também amparado em uma outra intuição, uma outra intuição filosófica, inclusive, que é a intuição filosófica que a gente costuma chamar de fechamento causal do mundo físico. Essa intuição é a intuição de que todo efeito físico possui uma causa física e toda causa física só gera efeitos físicos. Né? E todos os efeitos físicos só possuem causas físicas. Então você não tem uma causa sobrenatural e não física para um fenômeno físico da realidade. Né? Essa posição, por exemplo, sustenta que o trovão que ocorre na natureza é uma descarga elétrica e não o martelo sobrenatural de Thor, né? O Mjolnir. Essa é a posição do fechamento causal do mundo físico. Uma vez que essa tese seja endossada e que aparentemente seja interessante e forte para muita gente, isso daria sustento a dizer que a mente e a consciência também é físico, uma vez que tem relação causal com o mundo físico, né? Com o cérebro, com o corpo. Né? Uma terceira intuição levantada também em favor do fisicalismo é o progresso científico. A gente já tem a relação causal entre o físico e o mental, 2, o fechamento causal do mundo físico e 3, agora o progresso científico. Veja, você pode até achar estranho hoje conseguir explicar a consciência através da ciência, né? Mas por muito tempo na história, muitos fenômenos foram estranhos, foram misteriosos, foram miraculosos, e o progresso da ciência foi desvendando cada um deles. Com o tempo a gente percebeu que não era Thor, não era Tupã, mas descargas elétricas que explicariam aí relâmpagos, né? Raios, né? Ora, uma vez que ao longo da história da ciência, do progresso científico, muitos desses mistérios, dessas coisas estranhas foram caindo por terra, né? A gente não pensa mais em éter, a gente não pensa mais em elan vital, né? A gente não pensa mais em flogisto, a gente tem outras respostas para isso, né? A gente pensa em genes, em genética, a gente pensa em oxigênio, né? A gente pensa no vácuo do espaço sideral, etc. Ora, portanto, é de se esperar que a ciência, a física, a química, a biologia vá conseguir explicar de forma completa
a consciência e os ditames científicos. Queria frisar com vocês aqui essa intuição, né, e convocá-los a pensar sobre essa intuição como argumento. Eu questiono aqui com vocês. Evocar aí o progresso científico é um argumento? É de fato um argumento? Vocês vão me dizer o que vocês pensam, mas me parece que isso é mais uma esperança, uma fé, do que um argumento filosófico, um argumento racional ou um argumento científico. Primeiro, o científico não é filosófico, né? Você não pode, por exemplo, levar para um laboratório e testar esse argumento. Você não pode replicar isso, fazer experimentação científica sobre isso. Então, é obviamente filosófico. Você não pode fazer um cálculo matemático sobre isso. Então, é naturalmente filosófico. Ora, por que eu digo que é uma esperança e uma fé? Porque é mais ou menos como alguém que diz, olha, você deve acreditar na existência de Deus, especificamente uma pessoa cristã, né? Você tem que acreditar em Deus, Deus realmente existe, Jesus fez todos os milagres. Você sabe qual é o argumento que mostra que tudo isso é verdade? Porque Jesus vai voltar. Isso é comum em algumas seitas religiosas, mas eu devo lembrar para vocês que isso não é um argumento. Sequer um argumento para sustentar a existência de Deus, sequer um argumento para sustentar os milagres de Jesus. Isso é fé, isso é esperança. A pessoa deposita seus desejos, suas crenças num futuro que não existe, numa vinda que não existe e que vai explicar aquilo que essa pessoa acredita, né? Então, isso não é um argumento filosófico, isso é uma esperança, uma fé. E veja como, analogicamente, a gente tem aí, fazendo analogia, a gente tem o mesmo caso para o fisicalista quando ele propõe o progresso científico. Ora, é uma fé na ciência que no futuro vá explicar isso. E isso não é nenhum argumento para mostrar agora que as duas coisas são a mesma coisa. Sequer é um argumento contra, por exemplo, a interioridade distinta ou um argumento contra a indiscernibilidade dos idênticos. Um princípio de Leibniz. Então, por mais que se evoquem essa intuição em vários debates, eu convoco vocês a sempre refletir sobre isso. É um argumento ou uma fé que este indivíduo está apresentando, não é? Parece que as intuições de relação causal entre físico e mental e o fechamento causal do mundo físico podem ser argumentos mais fortes, de fato podem ser argumentos, não é? Bom, essas três intuições são as três intuições basilares do fisicalismo. Realmente você pode detalhar, existem vários tipos de fisicalismo, mas esse não é o nosso interesse, o nosso interesse é a ideia central, a gente deixa isso para uma disciplina específica de filosofia da mente. Por enquanto, nesse vídeo fica aqui, a gente analisou o fisicalismo.